Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 11 de Perguntas e Respostas. Muitas perguntas bacanas essa semana, queria agradecer a todo mundo que vem participando. E, mais uma vez, se você ainda não mandou a sua pergunta, para mandar a sua pergunta, fica de olho nas postagens de domingo. Sai no Instagram e no Facebook a mesma foto, dizendo Perguntas e Respostas, deixa sua aqui. Deixa sua pergunta nos comentários ou do Instagram ou do Facebook e você vai ver essa resposta aqui nesse vídeo, toda quinta-feira. Então vamos lá para o episódio de hoje. Pessoal, a pergunta de número 1 vem do Instagram pela La Casper Santos. Ela diz, eu adotei da rua uma vira-latinha muito linda. Eu e meu marido estamos tentando acostumá-la a passear com a coleira, mas ela late para tudo e todos na rua, principalmente se for outro cachorro. O que eu faço para ela parar com esse comportamento? Olha lá, o condicionamento com a guia é um processo que você tem que começar em casa. E, na verdade, quando você vê esse tipo de reatividade na guia com o cão na rua, isso é um grande sinal que existem outros problemas, principalmente ligados à excitação extrema, ansiedade, que estão relacionadas à dificuldade do cão de controlar o seu impulso e não entender exatamente o que significa o conceito de respeito de espaço. Ou seja, o cão não está acostumado a ter outros cães ao seu redor, que ele não pode diretamente ir fazer contato, e estímulos em geral. Então, no seu caso específico, a minha recomendação seria, antes de você tentar ir direto para sair na rua com a coleira e achar que tudo vai se resolver ali, eu acho que você tem que quebrar esse processo em etapas. Então, o que é que você pode fazer? Comece fazendo condicionamentos de controle de impulso em casa, ou seja, primeiro, faça uma boa associação com a guia, porque você vai precisar usar a guia para fazer o exercício de controle de impulso. Mas isso é dentro de casa. Então, faça um exercício de pôr a guia no pescoço dela, tirar. Faça sempre uma associação curta, pequenos períodos de treino em casa, para ela entender o que a ferramenta funciona. Segundo, é essencial para essa cachorra exercício de place, que é o exercício do tapetinho. Por que eu sempre falo desse exercício? Esse é um exercício essencial para o cachorro aprender a ter um impulso natural de fazer alguma coisa e segurar esse impulso e não fazer aquilo que naturalmente ele faria. Isso vai ser extremamente valioso no convívio social desse cachorro, seja para qualquer lugar que você leve ele, inclusive nos passeios na rua. Então, você tem que trabalhar controle de impulso, respeito de espaço e foco, ou seja, todos esses três conceitos estão dentro do que a gente chama de construir o seu relacionamento com o seu cachorro. O seu cachorro tem que entender que você é a referência dele e todas as distrações ao redor dele são secundárias. Então é muito importante você fazer com que o cão engaje com você. O exercício de place é você levar o seu cachorro para um lugar, pode ser um tapetinho ou a própria caminha dele, coloque ele lá e faça ele esperar. O que é que você pode usar no início para incentivar esse exercício? Tudo depende de cada cão. Muitos cães que têm um pouco mais de incentivo em relação à comida, você pode particionar as refeições do dia e usar uma dessas refeições para esse treino específico. Quanto mais tempo o seu cão aprender a sentar, esperar num lugar só, mais ele vai entender que ele tem que esperar a instrução vinda de você e tem que ignorar as distrações ao redor dele. Então, muitas vezes as pessoas vêm com um problema e querem a solução para aquele problema específico, mas existe uma série de outras coisas por trás que vão fazer com que aquele comportamento surja. Então, por isso que eu acho tão importante a gente trabalhar na fundação do comportamento. Quando você faz exercício de controle de impulso em casa, quando você faz associação correta com a guia, quando você faz exercícios de respeito de espaço, onde o cão tem que respeitar o seu espaço quando você come, respeitar o espaço da visita quando vem na sua casa, todos esses exercícios vão fazer com que o cão busque em você uma orientação e quando você eventualmente sair na rua com ele, vai ser muito mais fácil o seu cão sempre voltar para você e pedir uma orientação do que está sempre mais empolgado com todas as distrações que tem ao redor dele. Então, para resumir, dá uma olhada nos meus vídeos. Eu tenho um vídeo legal sobre condicionamento com a guia. Eu tenho um vídeo sobre controle de impulso e respeito de espaço. Dá uma olhada nos vídeos anteriores para você ter uma noção do que fazer. E, se você precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula para a gente ver pessoalmente como você pode fazer esse condicionamento com ela. Tá bom? Obrigada. Pergunta de número 2 também vem pelo Instagram, da Vera Holanda. A Vera diz, meu filhote tem 9 meses e já estava bem educadinho. Agora começou a fazer xixi em todo canto. Help! Vera, em todos os meus episódios de perguntas e respostas eu falo sobre a questão do xixi e cocô no lugar errado. Se o seu cachorro tem 9 meses e nunca fez isso antes e começou a fazer isso agora, a primeira coisa que eu faria no seu lugar é consulte seu veterinário e veja se não existe nenhum problema de saúde relacionado com ele. Se tem algum problema renal, alguma coisa que está fazendo com que o seu cão não consiga segurar o xixi.
Mas, se ele não tiver nenhum problema de saúde, o que você tem que fazer é, não adianta você ficar racionalizando e pensando por que isso aconteceu. Você tem que tomar uma atitude e resolver. Como que você resolve isso? Comece a limitar o espaço dele. Eu sempre falo isso. Liberdade em excesso vira problema. Seu cachorro só pode ter totalmente liberdade em casa quando ele realmente já sabe o que fazer. Quando ele demonstra algum sinal de insegurança, ou ele não consegue fazer as coisas do jeito que você orienta, ou ele está perdido ou confuso, está na hora de você revisar o seu lado de educação, o seu lado de educador, orientador, e mostrar de novo para ele o beabá. Então, comece a limitar o espaço dele dentro da casa. Eu sempre enfatizo bastante o uso da caixa de transporte, porque eu acho que ela ajuda bastante, principalmente para o cão aprender a segurar um pouco mais o xixi e não ter esse impulso de a cada 2 horas fazer xixi pela casa. Deixe claro aonde você quer que o seu cão faça xixi e crie uma rotina, um diário, né, uma agenda do dia. Seu cão faz xixi quando ele acorda, depois que ele come e quando ele se exercita. Então esteja presente nessas situações e direcione o seu cão para o lugar certo. Mas não deixe de assistir os vídeos anteriores, eu já falei sobre isso uma série de vezes durante o programa e não adianta, seu cão não vai aprender sozinho. Depende 100% de você, 100% da sua orientação e como você vai deixar claro isso para o seu cão, tá bom? Obrigada pela sua pergunta e vamos para a próxima. Pergunta de número 3 vem da Jéssica de Oliveira Franca. Oi, Jéssica. Ela diz, um dos meus cães de aproximadamente 3 anos é muito ciumento, seja com comida, objetos, comigo e até com a minha filha de 2 anos. Ele já tentou avançar em um tio, enquanto esse tio tentava pegar minha filha no colo, mas também já tentou avançar na minha filha. Uma vez quando ela foi pegar um brinquedo dele e outra quando ele tentou afastá-lo. Ela tentou afastá-lo. Não pareceu que ele realmente ia atacar, deu sinal que não estava satisfeito com a situação. Como melhorar isso? Jéssica, essa é uma ótima pergunta. Isso significa que você tem um problema muito evidente na sua mão, que você tem um cachorro que guarda recursos, ou seja, ele guarda tudo que ele tem dele. Pessoas, objetos, comida e etc. Isso é muito grave. Esse é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas abandonam seus cães, doam e eventualmente eutanasiam os cães. O que é que você tem que fazer? Essencialmente falando, reforce a sua liderança e estruture a vida desse cachorro já. Não existe liberdade em excesso, o ritual da comida completamente supervisionado por você. Esse cachorro não tem brinquedo, não tem osso, não tem nada disso no ambiente externo da casa, no ambiente interno da casa. E o que eu quero dizer com isso é, eu particularmente excluiria todos os brinquedos dele, pode guardar tudo no armário, não está na hora dele ter brinquedo. Seu cachorro tem que aprender a respeitar o espaço e você tem que voltar a ter o seu lugar dentro dessa hierarquia. Hoje você tem um cachorro que toma conta da sua casa e toma conta da sua vida. Isso é o primeiro passo. O próximo passo é ele atacar alguém. Por quê? Porque não ficou claro para ele quais são as regras da sua casa, já que você não deixou as regras claras, ele deixou. Então o que ele está fazendo, basicamente, é o que você deveria estar fazendo. Ele tomou conta. Então, o que é que você tem que fazer? Em primeiro lugar, elimine todos os brinquedos da casa. Segundo, compre uma caixa de transporte amanhã, do tamanho ideal para ele, onde ele consiga ficar em pé, dar uma volta e deitar, de forma confortável. Esse cachorro tem que ter a vida dele completamente estruturada e supervisionada por você. Significa o quê? Não existe liberdade não supervisionada em casa. Quando ele estiver fora da caixa de transporte, ele está na guia o tempo inteiro. Esse cachorro não tem que ter acesso à cama, sofá, móvel. Ele tem que aprender a respeitar o espaço de vocês de maneira geral. Se vocês estão assistindo televisão, exercício do play, se ele está no lugar dele, ele não pode sair. Ele não pode estar colado com vocês o tempo inteiro, principalmente no caso da sua filha. E é muito importante que você entenda o seguinte, você tem uma filha pequena, você tem que aprender a instruir nós todos, né? Precisamos aprender a instruir as crianças a como lidar com os cães. Então, as crianças têm que aprender que elas têm que ser elemento neutro para os cães. Não existe ficar pegando no cachorro, amassando o cachorro, abraçando o cachorro. Isso, para a criança, ela não vai conseguir entender isso com tanta naturalidade porque ela vê o cachorro como se fosse um ser semelhante a ela. É papel nosso, como adultos, instruir as crianças a dar espaço aos cães. Você só consegue efetivar a educação de respeito de espaço com o seu cão quando você pratica isso com ele. Então, você não pode pedir que ele respeite seu espaço se você não respeitar o dele. Em suma, respeito de espaço é, seu cão dorme no espaço dele, você não incomoda ele. Vice-versa. Ou seja, a caixa de transporte para ele vai ser o quarto dele como você tem o seu. Então, nem ele entra no seu quarto, nem você entra no quarto dele. Na hora da alimentação, você traz ele para você,
Você tem que pedir para ele esperar antes dele receber a comida. Você dá a comida e você fica presente. Não existe, quando você tem um caso de cães que ficam territoriais e guardam comida da forma como o seu já faz, isso é extremamente perigoso. A probabilidade dele morder qualquer um de vocês enquanto ele estiver comendo é muito grande. Então, eu particularmente acho que seria muito benéfico no seu caso fazer uma consulta comportamental para você ter uma avaliação de um profissional que possa te instruir assim com mais clareza. Mas, a princípio, corte toda a liberdade, corte todos os brinquedos, limite o espaço da sua casa, adicione mais atividade física para esse cão e liderança acima de tudo. Então, veja os vídeos que eu fiz, dá para você já começar a fazer o exercício do tapetinho com ele, para ele tolerar mais o espaço. E lembre, quando ele estiver no tapetinho, ninguém pode se aproximar dele também. Então, respeito de espaço é mútuo, faça ele esperar para comer, faça ele esperar para passar por cada porta, faça ele esperar para entrar na caixa de transporte, faça ele esperar para sair da caixa de transporte. Tudo isso vai ser essencial no desenvolvimento e na mudança, né, do comportamento dele. Mas, no seu caso específico, eu acho que você já atravessou uma linha de um problema simples para um problema um pouco mais complicado. Então, eu acho que seria de extrema valia você ter o acompanhamento de um profissional com você, tá bom? Se tiver dúvida, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula para ver isso de perto. Obrigada. Pergunta de número 4. Vem da Morgana Mendes, 10. Ela diz: meu Peter é muito imperativo, passeio com ele e tudo, porém ele pula muito em mim e nos outros. Late quando passa na rua, mas não faz nada. Como faço para ele parar de latir acho que é o que você quer dizer quando ele latir quando outros cães passam na rua, né? Olha, Morgana, o seu caso é muito parecido, se eu não me engano, com a pergunta de número 1. Pular, latir na rua, pular nas pessoas, pular em outros cachorros. Tudo que você vê na rua é um reflexo do que você tem em casa. Então, se você tem um cão descontrolado na rua, muito provavelmente em casa ele também não tem controle, só que a reação dele é um pouco mais branda, porque é um ambiente que ele está e tem menos distrações e menos estímulos. Mas o pular em excesso e latir em excesso é uma demonstração de frustração muito grande. Então, cães com esse grau de frustração normalmente são cães que não têm uma vida estruturada, não têm uma rotina específica diária e têm liberdade em excesso e não têm orientação. Então são cães confusos, alertas, geralmente inseguros, que tendem a ser invasivos e não sabem exatamente o que fazer. Então, na minha opinião, seu trabalho começa em casa, comece a reestruturar a vida do seu cão. Eu falo isso em todos os episódios. O que é reestruturar a vida de um cachorro? É fazer um roteiro diário para esse cachorro, o que esse cachorro faz todo dia. Ele acorda de manhã, ele caminha 45 minutos, ele volta, ele descansa 20 minutos, ele faz uma alimentação, ele passa 2 horas na caixa de transporte, quando ele sai, ele faz exercício de place, ele faz treino em casa de 15 minutos, depois ele almoça, depois ele volta para a caixa de transporte, depois ele sai de novo. Independente de qual for a sua rotina, você tem que criar uma para o seu cachorro também. Não adianta a gente esperar que cães que fiquem dentro de casa o dia inteiro sem fazer nada vão saber o que fazer quando vão para a rua. A regra diz que não é assim. A prática diz que não é assim, a experiência também. Então você precisa, né, essencialmente trabalhar a estrutura que esse cão tem dentro de casa. De novo, limite a liberdade do seu cão. Cães que estão o dia inteiro em casa, circulando, a esmo, sem saber o que fazer, indo para todos os lugares, entram na cozinha, pula na pessoa, pula na visita, pula no sofá. Esses cães não têm orientação. Alguns desses cães, gente, se saem super bem com 3, 4 dias de treino, porque eles começam a engajar. É importante o cão ter engajamento com a gente. Não pense que o fato de você estar em casa e seu cão estar em casa é o suficiente. Se você não engajar com ele de forma nenhuma, vai ser muito difícil para ele aprender o que ele tem que fazer. Então, leia os meus artigos. Essa semana eu coloquei na página do Facebook um artigo super legal de cães que latem para as pessoas e cães que reagem para as pessoas, que é justamente o seu caso. Então, leia os 2 artigos em detalhe, faça as práticas certas, controle de impulso é essencial, exercício de duração para você vai ser o nome do jogo. Então, trabalhe bastante com ele dentro de casa, crie associações legais em relação à guia, treine, foco, seu cão tem que olhar para você para ter orientação sua. Deixe ele entender que as distrações são secundárias. Você nunca pode ter um cão que esteja mais interessado em tudo que acontece ao redor dele do que em você mesmo. Então, lembre muito disso. Você é o elemento mais importante, mas para você ser importante, você tem que ter um papel na vida do seu cão. Se você não tiver papel nenhum,
vai ser muito mais fácil ele se interessar por qualquer outra coisa que não seja você. Então isso está diretamente relacionado à sua relação com ele. Então dá uma olhada nos vídeos, dá uma olhada nos artigos, vou deixar o link dos artigos aqui no vídeo do YouTube, mas todos estão na página do Facebook, todos estão no site também. Dá uma olhada, faz uma reflexão e estruture a vida do seu cão, tá bom? Obrigada. Pergunta de número 5, vem do Instagram também, da Luíse Proença. Ela diz: peguei nosso filho na rua. No começo ele era agressivo, agora é muito amoroso, mas ainda tem uns ataques de fúria, principalmente com osso e ração. Tem ataques também quando tem possibilidade de fuga para a rua, mordendo inclusive. Ele passeia 3 vezes ao dia, pelo menos 20 minutos cada. É amado e tem carinho. Olha, Luíse, legal que você conseguiu avançar com ele. Eu não sei qual era o grau de agressividade dele e se você conseguiu reduzir isso, é muito bacana. Legal que ele tem 3 passeios por dia. Mas você mencionou que ele é extremamente territorial com comida e ossos. Mesma questão de uma das perguntas anteriores. Quando os cães eles apresentam esse comportamento de guardar objetos, guardar comida, não deixar ninguém chegar perto, isso aí diz muito sobre a sua relação com ele. Você pode ter adotado ele pode ter vindo com esse hábito, mas se você já está com ele um tempo, faltou o quê? Orientação. Então sempre digo, cães que são territoriais, cães que guardam recursos, sejam ele pessoa, osso, comida, brinquedo, não tem que ter nada extra, não tem que ter nada de posse deles. Como que isso funciona? Seu cão não tem ossos, seu cão não tem brinquedo, seu cão come com a sua supervisão. Como que você faz isso? A melhor coisa que você pode fazer é comece a estruturar a vida do seu cão, como eu sempre falo, mas assim, faça blocos de treinos por dia, aonde a alimentação dele vem dos treinos e não do pote. Isso vai fazer toda a diferença para você. Então, dá uma olhada nos vídeos que eu tenho. O exercício do tapetinho é um exercício super bacana, serve para controlar impulso e serve para respeito de espaço. Você pode usar esse exercício para as refeições dele. Se ele come 2 vezes por dia, faça 2 treinos por dia usando a alimentação dele do dia. Ao invés de você colocar a alimentação dele no potinho, use os treinos para dar comida para ele. Ao longo do dia você faz 3 caminhadas. A caminhada é ótima, mas eu não sei como é a sua caminhada. Talvez na sua caminhada você esteja dando muita liberdade para ele, talvez você não esteja usando o equipamento certo, talvez você não esteja dando a orientação certa, que muitas das vezes isso que acontece. Então às vezes a pessoa fala, eu saio com o meu cachorro 3 vezes por dia. Mas como é essa caminhada? Entra no meu site e dá uma olhada num texto que fala sobre caminhada estruturada. Você vai entender a diferença da caminhada estruturada para um passeio comum. Existe uma diferença muito grande em como isso tudo acontece. Então, não é simplesmente ir com seu cão para a rua, é saber o que você está fazendo quando você está com ele na rua. Caminhada estruturada é o cão do seu lado ou ele atrás de você, ele prestando atenção em você, ele ignorando as distrações, sejam pessoas, outros cães, folha, avião, ônibus, não interessa. O que interessa é você e ele. Isso tudo tem a ver com relacionamento. Como você cria um relacionamento bom com seu cão? Quando você participa e você engaja com ele. Ele tem que participar da sua vida e você da dele. E isso só vai ter um resultado que vai se materializar para você do jeito certo quando você realmente começar a fazer o seu papel de liderança, que é você orquestra a vida dele, você define a rotina dele e você participa 100% da rotina dele. Use a caixa de transporte. Eu falo isso em todos os episódios. A caixa de transporte ela não representa uma prisão. A caixa de transporte ela representa um espaço do cão onde ele vai descansar. Nós temos nosso quarto onde nós vamos dormir à noite quando queremos descansar. Os cães precisam do espaço reservado deles. É muito importante que eles tenham um tempo para eles, para descansar. Nenhum cão é ativo 24 horas do dia. Em vários momentos do dia ele precisa de descanso. E principalmente no seu caso, onde você tem um cão territorial que guarda recursos, ele precisa ser muito mais controlado do que cães que não têm essa característica, tá? Então preste atenção, leia os artigos que eu te falei, caminhada estruturada versus passeio, leia sobre possessividade, eu tenho um artigo bem bacana no site que fala sobre isso também. Trabalhe a sua relação com o seu cão, está faltando claramente o seu papel de liderança aí. E lembre, use a alimentação para fazer treinos de engajamento. Deixar a comida no chão e sair para o cachorro comer, principalmente com cães com essa característica, com certeza isso aí é um tipo de atitude que vai ter um resultado negativo, como você está vendo, tá bom? Se você tiver dúvida,
entre em contato comigo, a gente pode marcar uma consulta de perto para ver o caso desse pequeno aí, tá bom? Obrigada. Pergunta de número 6 vem da Camis F. Nascimento. Ela diz: minha poodle, quando não está tosada, faz muita sujeira no quintal e faz questão de ficar sujinha. Por exemplo, deita no próprio xixi, pisa nas fezes quando não estou em casa e, consequentemente, ela fica com cheiro forte e tenho que dar banho nela a cada 2 dias. Enquanto ela está tosada, ela mesma faz questão de se manter limpa, não tem um comportamento citado acima. Por que ela faz isso? Olha, Camis, você colocou um complemento aqui e botou: a minha poodle só começa a aprontar certas coisas depois que meu marido chega em casa. Por exemplo, ela passa o dia todo sem mexer no meu vaso de flores e fica no chão no quintal. Após ele chegar em casa, ela vai lá, cutuca a terra, parece que ela quer chamar atenção. Olha, o que você está descrevendo para mim é o seguinte: em relação ao pelo dela, o comportamento que ela tem de rolar no xixi, pisar no cocô, enfim, isso pode estar relacionado a uma série de coisas, mas o fato é, não importa porque ela faz, o que importa é você não quer esse comportamento e você precisa interromper. Então, esse é um grande exemplo, gente, do que eu falo sobre liberdade excessiva. Às vezes as pessoas saem para trabalhar e deixam o cachorro o dia inteiro no quintal, porque elas acham que o cachorro precisa de liberdade, ele precisa fazer xixi-cocô na hora que ele quiser, enfim. Isso é super prejudicial para os cães, principalmente para cães que não têm engajamento. Em relação ao pelo dela, eu sou totalmente a favor de você tosar todos os cachorros. A gente vive num país que é extremamente quente, não vejo por que nenhum cachorro ficar peludo. Pelo contrário, eles se incomodam muito mais. Então, se ela rola no xixi estando peluda e não faz isso quando ela está tosada, minha opinião é deixar ela tosada. Independente do porquê, é muito mais saudável e muito mais higiênico para ela. Mas o principal da questão que você tem aí é: você tem um cão com liberdade em excesso que está procurando o que fazer. Então, isso me diz muito. Primeiro, talvez ela não tenha muito engajamento com você, não sei qual é a rotina que ela tem no dia a dia, talvez você trabalhe o dia todo e ela fique o dia inteiro sem vocês. E o fato dela demonstrar todos os comportamentos no pior grau possível quando seu marido chega em casa, provavelmente porque a forma que ela tem de engajar com vocês é fazendo um monte de coisa errada para que você possa engajar com ela. Então, nós seres humanos tendemos a acreditar que isso, o cachorro está chamando minha atenção. É até a página 2, não é na nossa interpretação. O cachorro precisa de engajamento. A gente esquece que ele não é só um animal fisicamente falando, ele também tem que trabalhar a mente, ele precisa engajar o lado mental. Não é só físico com os cães, é mental também. Então, está faltando engajamento. O que você tem que fazer? Mantenha ela tosada, use a caixa de transporte. De novo, vou falar a mesma coisa. É muito mais seguro para ela ter um espaço onde ela possa descansar ao longo do dia, do que ela ficar solta no quintal, confusa e desorientada o dia inteiro. Se você trabalha o dia inteiro, 8 horas por dia, qual que é a minha sugestão? Contrate um passeador que possa ir na sua casa no meio do dia, tirar ela da caixinha, levar ela para fazer um passeio legal, voltar, alimentar ela, levar ela para fazer xixi, cocô e depois colocar ela na caixa de volta. 4 horas de caixa de transporte é extremamente aceitável, meus cães ficam sem problema nenhum. É o tempo de descanso deles e é a sua garantia que seu cachorro não vai mexer em vaso de planta, não vai rolar no cocô, não vai pisar no xixi, não vai pegar um produto de limpeza e lamber e ter um problema de saúde. Não tem problema nenhum. Isso é natural para os cães. O instinto de toca, um lugar mais tranquilo. Se você vê qualquer documentário sobre vida selvagem, isso é natural não apenas para cães, mas como qualquer animal. Todos eles têm o espaço deles. Então, lógico, se você trabalha o dia inteiro, como eu falei, contrate um passeador ou uma pet sitter, alguém que possa ir na sua casa no meio do dia, faz uma caminhada legal de 1 hora com esse cachorro, deixa ele fazer xixi cocô, alimenta, faz o ritual direitinho, lembre de botar a caixa de transporte no ambiente ventilado, deixe ele bem, num ambiente que tenha bastante circulação de ar, mas que seja seguro. Então, não dedique muito tempo pensando no porquê das coisas. Dedique mais tempo na sua atitude para resolver. Então lembre o seguinte: se você está fora o dia todo, faça engajamento com esse cachorro à noite. Se você assistir meus vídeos de treinos em casa, eles duram de 5 a 10 minutos. Todo mundo tem 2 ou 3 intervalos de 10 minutos por dia que pode fazer um exercício de engajamento com seus cachorros. O que o seu cachorro está te mostrando é ele precisa engajar. E a atitude com seu marido nada mais é do que um desespero, um grito desesperado do tipo: faça alguma coisa comigo, nem que seja interromper quando eu vou lá e como o seu vaso de planta, tá bom? Em suma, é isso aí. Dá uma olhada nos artigos que eu te falei e dá uma olhada nos meus vídeos. Tem muito exemplo que você pode fazer em casa.
Os meus vídeos eu faço no meu apartamento, que é super pequenininho, para vocês verem que o espaço não há uma limitação. Você pode ser criativo e usar o seu espaço da melhor maneira possível, tá bom? Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma consulta e ver de perto o seu caso, tá bom? Obrigada. Pergunta de número 7 vem pelo Instagram da Alana Oficial. Ela diz: o Beer foi adotado com um mês. Ele é bem grande, forte e muito medroso. Com isso, acaba sendo agressivo com pessoas que ele não conhece ou convive. Não estamos mais conseguindo passear com ele, pois ele pula e avança nas pessoas. Até com a focinheira tem sido difícil, pois ele deixa de passear para tentar arrancá-la. É difícil encontrar dicas para cachorros grandes. Olha, Lana, você pegou um cachorro de um mês de idade. Você pegou ele na melhor fase de treino. Talvez o que faltou para você foi a orientação certa e educação na hora de saber como lidar com ele. É muito natural as pessoas começarem um relacionamento com o filhote, principalmente um filhote de um mês, que é super pequeno, com bastante afeto, com bastante carinho, com bastante liberdade, com bastante amor. Só que só esse lado não é o suficiente. Se você baseia sua relação só nisso, você cria uma relação de desequilíbrio. Você mencionou que ele tem reação agressiva com pessoas, outros cães, talvez, mas ele é medroso. Então, normalmente a reatividade... Você tem muitos cães que têm reatividade ligada à insegurança. E quando o seu cão fica um cão grande, fica muito mais difícil você lidar com isso. Então, no seu caso específico, você já escalou para um grau que você não está mais conseguindo lidar. Eu tenho 2 dicas importantes para você. Primeiro, você vai ter que avaliar o equipamento que você usa, mas isso é um pedaço da história. Segundo, trabalhe do zero. Faça de conta que esse cachorro acabou de chegar na sua casa. Eu vou repetir para você uma coisa que eu repito para todo mundo, quanto de liberdade o seu cão tem, quanto de acesso o seu cão pula nas visitas e tenta atacar as visitas, talvez porque ele tem acesso a elas. A caixa de transporte seria essencial para você, mas o mais importante é o seguinte: se você hoje não se sente apta a fazer esse trabalho sozinho, contrate um profissional. Reabilitação de cães é um trabalho muito específico, não é todo mundo que sabe fazer, mas em alguns casos ele é necessário para você criar uma nova forma de se relacionar com o seu cão, para você redesenhar a maneira de comportamento do seu cão, a todas as associações que ele tem em relação a pessoas, outros cães, visitas, estímulos, enfim. No meu site tem um artigo super legal sobre reabilitação de cães, onde eu indico o Matilhando, que faz esse trabalho super bacana, tem todos os dados dele lá. Então, é um trabalho específico, mas é necessário em muitos casos. Você talvez tenha chegado no momento onde você não está mais conseguindo orquestrar isso, e quando você fala que você não consegue mais sair com ele para passear, você está restringindo ainda mais a vida dele. Então, lembre o seguinte: estrutura é essencial. Tenho certeza que no seu convívio doméstico estão faltando vários elementos. Estrutura, respeito de espaço, controle de impulso, caixa de transporte, liberdade excessiva, ferramenta correta, associações corretas, engajamento, enfim. Eu acho que tem várias lacunas aí a serem preenchidas. Dá uma olhada no artigo e na aba de reabilitação que eu tenho no meu site. Você vai entender um pouco melhor sobre o trabalho que o Matilhando faz, aqui em São Paulo também, e você vai conseguir ter mais ou menos uma ideia do que acontece numa reabilitação, que eu acho que é o seu caso, tá bom? Mas se você tiver dúvidas, entre em contato comigo, eu posso redirecionar você para eles, a gente pode até marcar uma aula para ver de perto o seu caso, mas eu acho que o seu caso em específico já atravessou uma fronteira que eu não sei se você sozinha vai conseguir resolver. Você pode começar? Pode. Comece pelos vídeos, tente fazer os exercícios que eu faço nos vídeos, tente replicar isso dentro da sua casa, use a focinheira quando necessário, sim. Tem um modelo bem bacana da Bakersville, que é uma focinheira mais aberta, que ela permite que o cão coma através dela, então você pode fazer reassociação com comida, você pode fazer exercício, os treinos seus usando a alimentação do dia para isso. Tem uma série de coisas que você já pode começar a fazer, mas lembre, não se sinta mal, nem tenha vergonha de dizer eu não consigo lidar com isso. Isso acontece com muita gente. Se você não consegue lidar com isso sozinha, procure ajuda. A última coisa que eu quero ver são pessoas que abandonam seus cães, porque elas não procuram ajuda. Então, parabéns para você por você já ter procurado ajuda, já ter mandado a primeira pergunta, já é um grande avanço. E continue nesse caminho. Se não der para fazer sozinha, tem profissionais que podem fazer esse trabalho com você, tá bom? Se tiver dúvida, manda um e-mail para mim. A gente pode falar sobre isso com mais detalhes. Obrigada, viu? Pergunta de número 8 vem do Beto da Rosa. Oi, Beto. Beto diz: olá, Raquel, eu moro na região sul do Brasil. Aqui tem épocas que costuma chover dias sem parar e não tem como levar minhas cachorrinhas para passear nesse período. Gostaria de saber como posso substituir essa atividade física das caminhadas. Obrigada, sou fã do programa Perguntas e Respostas. Beto, obrigada.
Estou adorando ver sua evolução, estou vendo que você está fazendo todos os exercícios, é um excelente resultado que você está tendo. Assim, eu acho que você está 100% com as meninas, você está de parabéns, elas estão excelentes. Beto, em relação a problemas de tempo, chuva, enfim, eu sempre falo, a esteira ergométrica é um excelente substituto, tá? Na verdade é o seguinte, a esteira, na verdade, no dia a dia ela não substitui as caminhadas. É lógico, a caminhada inclui uma série de outras coisas, distrações, exposição ao mundo, outros estímulos, mas todo mundo sabe que a gente vive num lugar onde um dia faz calor demais, um dia tem épocas que chove o tempo inteiro, e realmente fica um pouco mais limitado para a gente. Uma série de circunstâncias podem acontecer que te impeçam de caminhar com seu cão naquele dia específico ou durante alguns dias. Então, o que é que eu te indico? Compre uma esteira ergométrica. Compre um modelo pequeno. Você pode achar no Mercado Livre ou online modelos já usados, principalmente para as suas cadelinhas que são pequenininhas. Você pode ter um modelo parecido com o que eu tenho em casa ou talvez até um modelo menor. Vai te ajudar extremamente. Eu gosto muito de usar a esteira ergométrica. Eu acho que você faz a associação certa, os cães adoram. E a esteira ergométrica tem uma coisa muito bacana, que é a caminhada, ela é nivelada, não tem altos e baixos, principalmente para cães que têm problemas de articulação ou problemas de coluna, ou são um pouquinho mais sensíveis, é muito mais suave para eles andar na esteira do que andar na rua. Infelizmente aqui no Brasil as ruas são cheias de buraco, tem subidas e descidas, tem desnível para todo lado, tem pedra no chão, enfim. Os riscos da esteira são completamente menores. Então, você tem que ambientar o seu cão devagarzinho com a esteira. Primeiro faça a apresentação da esteira, depois ligue e desligue. Eu vou fazer um vídeo legal sobre isso, mas se eu não me engano eu tenho um vídeo bem antigo já falando sobre a questão do condicionamento com a esteira ergométrica. De qualquer maneira eu posso fazer outro para relembrar. Mas é um investimento que vale muito a pena. Não é necessariamente barato no início, mas vai te durar anos. Uma boa esteira, se você fizer a manutenção, você vai ter ela para o resto da vida dos seus cães. E você pode usar todo dia, 2 ciclos por dia, se você quiser, ou mais até, eu não sei, eu sei que o seu horário é um pouco apertado, mas você pode fazer um ciclo de manhã, um ciclo à noite, e elas vão adorar. Meus cães fazem esteira direto, eu uso muito como substituto, principalmente na época do verão, que faz muito calor. Então, às vezes, não é só a chuva, mas às vezes é o calor em excesso também, que dificulta a gente caminhar na rua o tempo que a gente gostaria. Então, para você, Beto, melhor dica, esteira ergométrica. Se você quiser, manda um e-mail para mim, eu te mando o link de alguns modelos que eu acho que são compatíveis para as suas pequenas e eu acho que vai fazer toda a diferença para você e para elas, tá bom? Obrigada, Beto. Número 9 vem da Ange Correia. Ela diz: oi, como faço? Minhas filhas, Nina e Mel, ficam eufóricas demais quando chegam da rua. Choram, pulam. A menor, enquanto eu não pego no colo, não para de chorar. Até brigam por ciúmes, disputando atenção. Paro de dar confiança na hora que chego, mas não adianta. Olha, Ange, o que você tem aí é um péssimo hábito que foi criado. Se você diz que elas ficam eufóricas demais quando você chega da rua, o que acontece? Elas já criaram uma associação com você que você representa afeto em excesso. Então, excitação em excesso mais afeto em excesso causa uma explosão. Você tem cadelinhas extremamente excitadas e o que acontece? Quando você chega em casa, você representa aquele mar de afeto que vem para elas e você desencadeia uma situação de escândalo, de eu quero, me pegue, me pegue, me pegue. Primeiro, jamais pegue um cachorro no colo nesse estado. Eu, particularmente, acho que a gente não deveria pegar cachorro no colo em hora nenhuma, a menos que exista uma necessidade de você carregar ele para um lugar para o outro. Mas lugar do cachorro não é no colo de ninguém, isso não é natural para eles. Então, quando você faz isso, principalmente com cães que são um pouco mais inseguros, você vai desencadear uma série de comportamentos negativos. Então, o que é que você precisa fazer? Primeiro, se você trabalha o dia inteiro, eu não sei se você trabalha o dia inteiro ou se isso acontece esporadicamente, a primeira coisa que eu faria no seu caso é compre 2 caixas de transporte, uma para cada uma dessas cadelinhas. Cada caixa de transporte no tamanho correto, que é o cachorro tem que poder ficar em pé, dar uma volta e deitar. Quando você sair, elas não têm que estar soltas na casa, elas têm que estar dentro da caixa de transporte, cada uma delas. Caixa de transporte em ambiente ventilado na casa, num lugar tranquilo. Se você trabalha o dia inteiro, minha outra sugestão é contrate um pet sitter, contrate um passeador que possa vir ao longo do dia, pegar essas cachorras para passear, fazer uma caminhada, fazer o horário da alimentação, fazer o xixi cocô e descansar novamente. Por que eu falo isso? É muito importante, principalmente quando você tem 2 ou mais cães, você praticar uma coisa que chama respeito de espaço.
Os cachorros têm que aprender a respeitar o espaço um do outro e o seu espaço. É normal o cachorro ficar curioso quando alguém chega em casa? É normal. Mas o que é normal? O normal é você entender a intensidade. O cachorro tem que vir, te cheirar, ok, minha mãe chegou, ótimo. Não pode passar disso. Se passar disso, tem alguma coisa errada. Existe uma intensidade aí que você não está aprendendo, não está sabendo controlar. E pegar o cachorro no colo é a última coisa que você pode fazer. Então, o que você deve estar vendo é uma explosão e uma das cachorras redireciona para outra. Então, não é agressividade, é reatividade diante de uma intensidade que elas não sabem controlar e você também não. Então, reestruture a vida dessas cadelinhas. De novo, eu volto sempre para esse ponto porque eu acho que é muito importante você saber reestruturar a vida dos cães, criar uma rotina estruturada e saber criar espaço e momentos certos. Eu sempre falo, existe um momento para o exercício físico, existe um momento para o ritual de alimentação, existe um momento para desafio psicológico, existe um momento de descanso. Então, você pode trabalhar com essas duas cachorrinhas o exercício do tapetinho. Para elas vai ser excelente. Mas a caixa de transporte tem que existir. Você tem que poder deixar cada uma delas no lugar. E você pode começar com condicionamentos curtos, que são... Você vai, de repente, tomar um banho. Elas não precisam ficar soltas na sua casa. Você pode tomar banho e cada uma está dentro da caixa de transporte enquanto você toma banho. Quanto dura um banho? 15 minutos? Pode começar daí. Faça a associação certa. Olha, eu sempre falo, se você fizer a associação certa, os cães adoram a caixa de transporte. Adoram. Então, você vai ter que reforçar, acima de tudo, seu papel de liderança. Não é ciúmes, tá? A gente interpreta isso como ciúmes. Ah, os cachorros têm ciúmes. Não é ciúmes. Você simplesmente representa um elemento mais frágil dentro dessa matilha. Elas não respeitam você. Elas simplesmente têm domínio sobre você. Isso é uma coisa completamente diferente. Então, quando você tem cães que não te respeitam, você vai ter esse tipo de reação. Por que eu estou dizendo que elas não te respeitam? Um cão que não respeita uma pessoa, ele pula em cima dela, ele demanda o que ele quer, ele põe as patas em cima dela, ele senta em cima dela. Se você vê a interação de dois cães normais, os dois cães normais nunca vão fazer isso com o outro, nessa intensidade. Nunca, isso nunca vai existir. Se essas cachorras fizessem isso com qualquer outro cachorro normal, pode ter certeza que você ia ver uma retaliação imediata e ele não tem lado emocional. Nessa hora é muito interessante que você vê que os cães, eles não levam para o pessoal. É isso e pronto. Eu fiz um vídeo que está no YouTube, entrou na semana passada, falando sobre a apresentação de um novo cão na minha matilha. Você vai ver como meus cães corrigem uma cachorra nova que acabou de aparecer. E você vai ver que assim, meus cães não têm nenhum problema com reatividade ou agressividade. Mas uma coisa que é clara e nítida para eles, e eles entendem com muita clareza, é respeito de espaço. Eu pratico com eles e eles comigo. Então, eu não invado o espaço deles, nem eles o meu. E eu advogo por eles. Então, eu não permito que ninguém seja invasivo com eles. E nesse vídeo, eu abri uma exceção para vocês verem qual a reação que os cães têm quando isso acontece. É papum, é imediato e pode ser muito feio se você não controlar. Então, o que está acontecendo aí é você não está sabendo delimitar o seu espaço, nem o espaço delas. Então, preste atenção nisso, veja os vídeos anteriores que eu postei. Crie uma nova hierarquia dentro da sua casa, onde você represente o número 1 e saiba equilibrar. Só amor não educa. Tem que ter amor, tem que ter disciplina, tem que ter regra, tem que deixar tudo muito claro, preto no branco, para que o seu cão tenha uma boa vida com você, tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato comigo e a gente marca uma aula particular para ver esse caso das meninas aí, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, vou fechar o episódio 11 aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou. Teve uma pergunta a menos, mas como eu estou fazendo as perguntas do dia, tem algumas perguntas atrasadas do episódio anterior que eu vou encaixar essa semana e nas próximas 3 semanas para vocês, tá bom? Queria agradecer de novo todo mundo que vem participando. Eu acho super válido que as pessoas estão engajando e querendo saber um pouco mais. É muito legal ver que todo mundo quer melhorar a convivência com os cães e colocar suas dúvidas aí na frente é o primeiro passo. Então, não deixem só suas dúvidas, vejam as respostas, avaliem, questionem, leiam artigos, vejam vídeos, não só meus, mas tudo que tem de informação por aí. Tem muita informação legal e só depende da gente mudar a forma como a gente se comporta, como a gente lida e vive com nossos cães, tá bom? Então, o grande lance da educação canina é fazer com que as pessoas aprendam mais e se animem, queiram aprender mais e queiram colocar isso tudo em prática. Então, não adianta só aprender, ouvir, tem que colocar em prática, tá bom? Obrigada mais uma vez, pessoal. E para quem ainda não sabe, o post sai todo domingo
no Instagram e no Facebook. Perguntas e respostas, deixa sua aqui. Se você quiser, deixa no Instagram ou no Facebook nessa mesma forma. Tá bom, pessoal? Obrigado e a gente se vê.